Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Talk Mais, o podcast aqui da SP Rio Mais. Eu sou a Vitória Lima, jornalista cultural daqui, e hoje a gente vai falar sobre cultura, música, artes plásticas, tudo da cultura joseense. Quem me acompanha, José Guilherme. Bom dia para todos os ouvintes. E também com a gente aqui para poder falar um pouquinho sobre isso, Washington Freitas, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Bom dia, Vitória. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os amigos e amigas aqui da SP Rio. Bom, vamos começar falando sobre o mês da música, que é agora em novembro, né? Nós estamos em novembro. A gente já está no meio do mês, né, Zé? Mas ainda tem muita coisa para rolar. Tem muito. Pois é, uma variedade imensa, né, Tom? É tipo assim, o tabuleiro da baiana, né? Você pergunta, Tom, tem rock? Tem rock. Tem música popular? Tem música popular. Tem jazz, tem samba, tem blues, tem tudo. Tem tudo nesse tabuleiro, né? Tem tudo nesse tabuleiro. Olha, realmente o mês da música é um mês muito especial pra gente, porque a equipe da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, ela se prepara para esse mês, né? E por São José ter uma pluralidade de pessoas, né? A São José é formado por uma população muito diversificada, né? Então, no mês da música é o mês que a gente tenta olhar para toda essa população. Então, por isso tem que ter jazz, tem que ter blues, tem que ter samba, tem que ter rock, tem que ter viola, você tem que ter hip hop, porque tem que ter música clássica. Tem que ter música clássica. A gente teve concertos, porque São José é esse lugar, né? Então a gente tenta refletir isso por meio de uma programação que atenda esses públicos. A gente começou com a virada cultural, que foi uma maratona de arte. Eu vi a Vitória acompanhando boa parte dela. Foram 40 shows em 15 palcos diferentes. E assim, de artistas famosos, né? Sim, sem dúvida. A gente teve atrações internacionais, como a Camille Bertot, que passou pelo palco do Arquivo, com um dos grandes nomes do jazz hoje no mundo, e atrações locais também, como o grupo da Cíntia Jardim, um grupo formado só por mulheres, cantando ali no palco principal nosso, nomes regionais, e nomes muito significativos, eu acho que para quem gosta de música, como Patufu, Barão Vermelho, o Geraldo Azevedo com o Chico César, né? Shows de ícones como esses artistas, e também revelações como Bala Desejo, por exemplo, que é uma banda que surgiu, acho que há um ano e meio, e já tem um público formado, já entrou no Rock in Rio, já veio para São José dos Campos dentro da virada. Assim, um grupo bem bacana, um grupo revelação, assim, acho que da música no cenário nacional hoje, né? São José é escolhido para a virada. O que leva a ser escolhida para a virada, para ser um ponto de virada? Olha, o Estado, esse é um programa do governo do Estado de São Paulo, em parceria com os municípios. Ele abre um edital no início do ano, onde os municípios que têm interesse em receber a virada inscrevem uma proposta. Nessa proposta, você já descreve os palcos que você pretende desenvolver, quantos palcos, aonde, o porquê disso. Manda também uma programação com artistas locais que você acha importante que estejam presentes na virada, e fala um pouco da política pública que é desenvolvida dentro da cidade. Investimento, equipamentos culturais, tal. Tudo isso é avaliado por uma banca em São Paulo, de técnicos, onde eles selecionam
as cidades. Acho que, se falha a memória, foram 5 de grande porte, acima de 400 mil habitantes. Então São José concorreu aí com Campinas, com Guarulhos, com outras cidades de grande porte e nós levamos essa virada. Esse edital foi bem escrito, a equipe se dedicou muito para inscrever esse edital então foram, mais de 20 edições da virada que aconteceu no estado todo, mas cidades de vários portes, pequeno porte, médio e grande. A gente até brinca com a equipe de São Paulo, da Amigos das Artes, que é a OS que faz a gestão, que quando a gente começa a montar essa programação, depois de selecionada, a gente começa a bater um papo entre as equipes, né? E daí eles falam, nossa, mas São José, a gente montou um edital para pequeno, médio e grande porte. São José está acima do grande porte do ponto de vista de programação, porque são 15 palcos, 40 shows, dessa diversidade de olhares também para esses palcos e de linguagens artísticas, como teatro, dança, projeção. Teve uma artista visual de Belém do Pará, que tem uma pesquisa maravilhosa que relaciona arte, tecnologia e natureza. Então ela fez projeção numa das nossas árvores que nós temos no Parque da Cidade. Ficou lindo, assim, e começa a se movimentar uma face, né? Linda a projeção. Isto é, você tem artista de Belém do Pará, que hoje dentro da pesquisa de arte e tecnologia é uma das grandes artistas do Brasil e que estava circulando por ali. Então, é muito legal, né, Tom? Porque a virada, tanto como a virada quanto o mês da música, vamos falar do mês da música, que é o mais importante, né? Que ele trabalha muito na questão de descentralizar, né? Então, assim, ele acaba trabalhando com todas as casas de cultura que vocês têm, basicamente, né? E são muitas, né, em São José. Sim, são 11 casas, né? Tem essa capilaridade, além dos teatros, né? Na área central, na zona norte, e dos parques também. Cada vez mais a gente tem trabalhado isso, e isso no mês da música fica muito claro. Então, por exemplo, a gente está com 2 novos parques que a gente não tinha atividades, né? Que é o Ribeirão Vermelho e o Roberto Simões, né? E esses parques, eles têm espaço para isso? A gente está formando público e espaço. Então, é claro que a gente não leva um show que exija uma produção gigante, né? Então são solos ou duos musicais, e a gente vai experimentando esses parques para entender aonde que essa ação pode acontecer, né? Então a gente começa gradual esse processo, assim como o Vicente Aranha, né? Quando começou você vai experimentando, hoje você já tem um público formado para arte dentro do Vicente Aranha. Então a gente espera isso também, e nosso prefeito sinaliza isso, a importância de desenvolvermos ações culturais em nossos parques. Então a gente está fazendo esses projetos pilotos dentro dos parques, e inclusive no mês da música, né? Então a gente já teve esse final de semana apresentações nesses parques. Hoje, por exemplo, a gente tem apresentação não no parque, mas a gente tem o Blues Municipal, que é uma edição especial do Blues Municipal. Aliás, o mês da música ele se caracteriza também por fazer edições especiais de projetos que acontecem durante o ano todo. Isso a gente observa. Que é interessante, né? É que a música, ela está em toda a programação, né, da fundação de alguma maneira. Sim. Né? E às vezes ela está, por exemplo, na Semana Cassiano Ricardo, sim, com os concertos de violão. Sim. E é interessante essa rede, né? A gente, enquanto programadores, né, a gente busca correlacionar as atividades. Embora a Semana Cassiano Ricardo, como você colocou, o foco dela seja principal, a questão da literatura, a gente traz, dentro da discussão, que hoje é a discussão da Semana Cassiano Ricardo, da discussão da Semana de 22 e a sua influência e o que está, como foi esse centenário, a gente coloca a música também, por estar dentro do mês da música, né? Então, sim, e a relação se dá de uma maneira às vezes sutil, né? Ou nem tanto sutil assim, porque
quando o Acácio toca Vila Lobos, ele está mostrando um personagem muito importante da Semana de 22, né? Quer dizer, é o grande representante da música na Semana de 22, não é isso? Sim, sem dúvida. Olha, eu tive a presença luxuosa do Zé ontem na abertura da Semana Cassiano Ricardo e, pelo visto, permaneceu toda, porque realmente foi esse o aspecto, né, que o Acácio buscou ali, trazendo Vila Lobos como um dos ícones na área musical dentro da semana, né? E é isso que a gente vai buscar até domingo, dentro da Semana Cassiano Ricardo. A gente sempre vai trabalhar com uma palestra, uma fala de um pesquisador, de um intelectual, um jornalista, e na sequência da fala dele entra um concerto musical. Hoje, inclusive, já deixo o convite aqui para todos, nós receberemos a Neide Duarte, né? Uma das principais jornalistas hoje do país, já circulou aí por vários programas, né, como Fantástico, o Globo Repórter, enfim, acho que as principais matérias produzidas no país hoje, desde a década de 60, de 70, eu acho que tem a pincelada dela ali, ela transita. E ela estará hoje no Parque Vicentina Aranha, às 19 horas, dentro da Semana Cassiano Ricardo, e a gente vai discutir um pouco a importância da poesia e da Semana de 22 na escrita jornalística, né? Então, para além aí dos poetas e artistas e apreciadores de arte, acho que os jornalistas estão todos convidados também, que será uma bela discussão com Neide Duarte. É muito legal, né? E, bom, além da Semana Cassiano Ricardo, além do mês da música, tem também o Natal que tá chegando aí. Já estamos no fim do ano aí, falta menos de 2 meses pro ano acabar. E, cara, eu vi que o presépio já tá aí, já tá quase sendo montado, já foi montado. Tem uma pessoa diferente que tá vindo pra cá, uma mineira, né? Conta um pouco pra gente sobre esse processo de montagem do presépio, que é uma coisa já muito tradicional, né, do Museu do Folclore. Sim, sem dúvida. O Museu do Folclore, ele trabalha alguns ciclos durante o ano, né? E daí neste período, que é o último trimestre, trabalha o ciclo natalino, né? Dentro dos ciclos de festividades, né? E é tradicional o fazer, né? O presépio. As pessoas podem acompanhar a montagem? Podem. Acho que tem que... Hoje o Museu do Folclore ele é gerido pelo CECP, né, que é o Centro de Estudos e Cultura Popular. Ele é um museu público nosso, mas a gente tem essa parceria com o CECP que faz a gestão dele de todas as exposições, tal. Inclusive vai ter o aniversário do museu também, que está breve, está numa contagem regressiva, lá um museu que tem uma história importante dentro do Vale do Paraíba, mas dá para acompanhar, sim, essa montagem e depois está prestigiando lá. Eu emendei o mês da música com a Semana Cassiano Ricardo, mas só mais uma pincelada sobre o mês, porque tem muitas atividades acontecendo, né? Então hoje a gente tem o Blues Municipal, o Comunga, amanhã tem o Alarde dentro do projeto Cine Rock, que é um projeto que a gente tem no Cine Santana, na Zona Norte, que sempre, quinzenalmente, às quintas-feiras, a gente tem uma banda de rock convidando outra banda e se apresentando. Então a gente tem o Alarde se apresentando amanhã na Zona Norte, mas até o dia 30 são muitas apresentações. Como eu tinha colocado, esse mês foram mais de 100, né, contando aí com a virada. Então tem muita coisa, a apresentação da orquestra foi muito bonita agora no Parque Vicentina Aranha, da nossa orquestra, a apresentação do coro sinfônico. O coro é a Menina dos Olhos atual, parece, da Fundação. Os 4 núcleos ali, a gente tem um carinho muito grande por eles, né, que são os núcleos formativos, que é o coro, a orquestra, a dança e o núcleo de circo. Nele a gente consegue
a gente percebe o resultado de um trabalho de gestão que acontece nas casas de cultura, com trabalhos de iniciação e que culmina nesse núcleo formativo, onde esse artista ele pode dar continuidade à sua pesquisa artística dentro dessas áreas, né? Passa por uma banca e depois se dedica ali. Então é muito gostoso de ver esses jovens artistas ali na Fundação Cultural Cassiano Ricardo se dedicando à área que ele tem interesse e se aperfeiçoando enquanto artista. Quem ganha a população com essas apresentações que são sempre lindas. Né? Eu estava conversando com a Vitória sobre as artes plásticas na Fundação e a gente chegou aqui a uma conclusão que artes plásticas até hoje é meio patinho feio dentro de toda essa programação que envolve centenas de concertos e apresentações. E as artes plásticas? Olha, Zé, realmente as artes plásticas é um lugar delicado dentro da Fundação do ponto de vista do desenvolvimento de ações voltadas para essa área. Até quando eu estava enquanto coordenador dos museus, isso em 2017, 2018, a gente começou a desenvolver um trabalho ali, principalmente dentro do Museu Municipal, com cursos de História da Arte, com exposições de curta duração, de longa duração. Isso foi se desenvolvendo, mas daí chegou a pandemia, prejudicou significativamente, principalmente essa área, e na sequência o trabalho ali a obra que começou no museu é uma obra que causa mesmo, e a gente tinha essa percepção, queria causar um impacto, porque é uma obra significativa, diferente de outras obras que foram feitas. Essa é uma obra estrutural, uma obra muito séria que a gente está desenvolvendo lá, realmente para acabar com aquele problema de infiltração que tem aquele prédio. É um prédio muito velho, né? É um prédio muito antigo, muito velho, e foram feitas várias alterações ali e que não deram resultado. Então a gente realmente, vamos fechar, mas vamos fazer uma obra séria, que é o que está acontecendo. Então, a gente terminou a primeira etapa dela, que é a parte de impermeabilização. Então, diferente de outras situações que você passa uma tinta e resolve, não. A gente abriu um canteiro no entorno do prédio todo, uma valeta do entorno do prédio todo, hipermeabilizamos por fora e por dentro, fizemos uma canaleta para poder escoar melhor essa água e não ficar na parede do museu. Então tem uma proteção ali. Para o ouvinte ganhar uma informação, quer dizer, a gente sabe que os museus, uma das preocupações é realmente esse controle de temperatura que dá segurança para as obras, né? Para as obras não se perderem, né? Eu vi durante uma exposição que tinha uma obra que ela suava por conta desses problemas de umidade, né? Não pode. Então essa obra vem para curar para resolver de uma vez por todas, né? Esse problema, porque realmente a gente precisa ter esse controle, né, de umidade, de temperatura. Uma obra de arte, ela requer esses cuidados, né? E a gente tem a nossa reserva técnica, a gente tem exposições lá dentro. Então a gente veio para resolver de uma vez por todas. E o outro aspecto que a gente entra agora, que é a segunda etapa dessa obra, é a parte de acessibilidade. Então a gente vai colocar um elevador ali dentro do museu para que as pessoas possam ter acesso aos 2 andares dele. A gente vai trocar toda a parte do auditório também, que tem lá aquelas cadeiras, acho que já vai para 30 anos sem aquelas cadeiras. Mas vai ter o auditório ainda. Permanece o auditório, e daí a gente já está estruturando tanto a exposição de abertura do museu, de reabertura, né, do museu, como a parte dos projetos ali, do educativo, do museu. Dá um spoiler aí. Não posso, Zé. Eu vou dar. Hoje não, mas eu vou dar
Mas tem coisa nova vindo, tem, né? Coisa Espaços novos, talvez, dentro do museu, projetos novos, novas ideias, talvez um acervo novo, não Sim, sei, às vezes para fazer um... Olha a Vitória, né? Cutucando também, né? Não sei. Não, tem coisas boas vindo, a gente está trabalhando com o museu, essa parte do educativo, dos projetos, música no museu, enfim, as exposições de longa e curta duração, mas a gente quer já ainda nesse trimestre contando de hoje, de novembro até aí janeiro, já começar a desenvolver algumas ações na área externa do museu. Então, onde hoje é um estacionamento, a gente já tem conversado muito com o prefeito sobre isso, sobre a importância de ter essa nova museologia, né, que dialogue ali com o externo, que sai do cubo branco e que dialogue com o externo. A nova museologia implica também na concepção das exposições, né? Sim. Então, você vê que pode haver eu vejo isso porque vocês montaram, acho que é sob a curadoria da Pitil, parece, uma retrospectiva, mas havia um lado bastante interessante que foram as duas escolas de arte aqui de São José, né, do Roland Gutlich e do Estevão Nador, né? E ali havia uma coisa que na época eu fiquei muito contente de ver, que havia uma preocupação conceitual e não só meramente expositiva, né? Você acha que há espaço para crescer nesse aspecto? Sim, há e é necessário e muito bem reavivado. A Pichu deu esse norte curatorial para o Arte Viva. Acho que foi a principal exposição que o museu desenvolveu, dentro desse aspecto mais conceitual, buscando as duas escolas e ao mesmo tempo um processo histórico de formação de São José dos Campos do ponto de vista artístico, né? E que ainda se reflete hoje na produção artística contemporânea de São José dos Campos e que sabe do Brasil, porque sempre dialogou muito com o que acontecia no Brasil todo. Sim, há espaço e é o que eu tenho discutido com a equipe. A gente precisa buscar esses aspectos conceituais, esses aspectos históricos, e precisa dialogar com o contemporâneo, com o que está acontecendo agora. Eu estou bem ansioso para visitar uma exposição aqui da Galeria Poente. Está com uma exposição aberta lá, inclusive o proprietário de lá estava ontem também na Semana Cassiano Ricardo, é um querido amigo e que tem desenvolvido um trabalho fantástico. Impressionante como cresceu a visibilidade, né, do trabalho da Galeria Poente, né? Sim, é fantástico ter esse espaço. A gente essa exposição, falha a memória, é uma parceria conosco do ponto de vista que é um projeto do Fundo Municipal de Cultura que está lá, e eu estou ansioso para ir lá, não consegui na abertura, mas eu quero ir, acho que essa semana vou lá, aliás já convido a todos porque são bons artistas, eu dei uma olhada só nas fotografias, o material, bons artistas, eu acho que tem jovens artistas que já têm um trabalho construído, mas com jovens artistas um olhar contemporâneo. E ele cumpre um papel importante porque a própria fundação muitas vezes não tem fôlego para isso, das artes plásticas por enquanto, não é isso, Tom? Por enquanto, a gente já abre o museu, então o ateliê está... Você colocando incentivo nesses pontos culturais. Sim. Da artes plásticas, pode ser um caminho, né? Não, sem dúvida, acho que este é o caminho. Embora a gente, enquanto poder público e espaços públicos, eles são fundamentais e tem que ter, e é isso que a gente está buscando com o museu, com o próprio ateliê, Johann Gutlich, que a gente tem lá na fundação, que o ateliê está
uma produção riquíssima ali acontecendo, com propostas formativas, workshops, cursos. Assim como nas casas de cultura a gente tem espaços para exposições também, e elas estão acontecendo, mas esses espaços alternativos dentro da cidade, esses espaços privados, eles são fundamentais para qualquer área, e para as artes visuais mais ainda, porque dentro de uma cidade do porte de São José dos Campos, e tem que ter super estimulo esses espaços, que eles aconteçam, espaços de teatro, a gente tem espaços alternativos de teatro, de apresentações artísticas, mas das artes visuais, que é realmente um aspecto que a gente tem que colocar muita luz ali do ponto de vista do poder público. Saber que você tem um espaço como a Poente é um respiro para a gente. Nossa, que bom que o espaço está acontecendo, e que tomara que ele continue acontecendo, e no que depender da gente a gente vai sim apoiar, estimular, e para que ele aconteça, né? É muito legal, porque eu particularmente, eu vejo muito essa crescente dos coletivos, das galerias, dos artistas jovens, assim, muitas pessoas da minha idade que eu cheguei a conhecer, assim, e é muito legal ver que, tipo, às vezes você tá lá num sarau, numa exposição, e você vê o Tom lá, entendeu? Assim, personalidades, assim, você vê que, tipo, pessoas que já estão dentro, né, do âmbito cultural, né, como você, como o Zé, indo apoiar esses novos artistas e indo prestigiar essas novas exposições é muito legal, porque eu acho que São José tem um peso artístico muito grande, sabe? Sim. Eu acho que a gente tem uma população muito artística, assim, Sim. sabe? Eu acho que muita gente gosta de fazer arte, é cantor, é pintor, e, enfim, artesanato também é uma coisa muito, muito pesada aqui, né, realmente. Eu queria lembrar o ateliê de Etsy, né? Sim. O ateliê do Gutlied de gravura, sim, que é um fenômeno, né? É fantástico aquele espaço, né, Zé? Eles estão com um espaço novo há 2 anos, né? E aquilo lá se transformou numa verdadeira casa de cultura, né, Tom? É fantástico aquele espaço. Eu visitei lá no início do ano, falha a memória, no início do ano, e fiquei impressionado com o espaço para residência artística, com um ateliê, com um café, a proposta de expansão, né, do prédio ao lado. É fantástico. Eu acho que tem que existir esses espaços, independente do poder público, sabe? O poder público ele tem a sua importância, ele tem que, mas são ações que se complementam, né? A própria galeria, por exemplo, a Poente, você lá, esse artista ele pode comercializar a sua obra. Dentro de um espaço público é bem mais difícil. Nossa, tem vários desafios ali do ponto de vista de você estimular essa economia criativa ou essa venda de uma obra de arte dentro de um espaço público. Não é que é impossível. Pode existir, mas ele é mais complexo, os instrumentais para que isso aconteça. Dentro de uma galeria, não. Você é esse espaço, né? Esse espaço onde conversa com o público que quer consumir também essa obra. A Galeria Poente, na verdade, ela recupera uma certa tradição da cidade que já teve, você não conheceu, mas já teve boas galerias, né? Com pessoas muito capazes na liderança e na curadoria, né? A Galeria do Sol, por exemplo. Mas depois houve um hiato aí. Acho que a Galeria Poente dá eu vejo como um grande, vamos dizer, renascimento dessa instituição galeria, que é muito importante. Que é fundamental, né? Dentro desse ecossistema que é a arte, que é a cultura. E lá eu tenho visto novos artistas, sabe? Que esse fator é extremamente importante para a cidade, uma cidade que cresceu muito, muito rápido, e então você precisa dialogar com esses atores, né? Com esses novos artistas que estão surgindo, também em diálogo, claro, que com artistas mais consagrados, tal. Acho que esse processo de evolução você vê dentro da cidade e presencia ali dentro da galeria. A troca de informações, né? Eu cheguei aí numa exposição de gravuristas aí de Belo Horizonte, trazidos pelo Jorge
para expor os seus trabalhos lá. E a gente vê como é importante também essa troca, né? Porque existem artistas no mundo inteiro fazendo coisas parecidas, né? Sim. E há momentos de encontro nas galerias, né? Isso nas artes visuais, nas artes cênicas, nas musicais, esses encontros, esse intercâmbio entre esses artistas são essenciais para a formação de público e dos artistas, né? Essa troca e, como você colocou, essa produção, às vezes ela está em diálogo, né, com o que está acontecendo aqui em Nova York, ou em Paris, ou em uma cidadezinha de Minas. Às vezes está em diálogo, né, esses processos criativos, artísticos, né? A gente tem um exemplo, aí o Acácio falou ontem, lá na semana, né, que um dos concertistas está vindo de Nova York para se apresentar na Semana Cassiano Ricardo. Né, o que mostra esse músico que estuda lá na Universidade de Nova York vem trazer a sua maneira de tocar violão aqui para a Semana Cassiano Ricardo. A gente vê o peso, né, do evento, né, da importância cultural dele, né? E do artista brasileiro, né? Ele falou ontem sobre a questão de Heitor Villa-Lobos, né? Que o Acácio roda o mundo com seus concertos e tal, e sempre que ele chega, ou nas masterclass que ele dá, e o músico europeu conhece Heitor Villa-Lobos, toca Heitor Villa-Lobos, respeita Heitor Villa-Lobos, né? Às vezes você está num restaurante fora do Brasil e a música de fundo é Villa-Lobos. E a gente está retratando isso na nossa Semana Cassiano Ricardo. Espero que todos venham, todos os amigos que estão em casa venham prestigiar. São concertos maravilhosos. A gente fez um formato pocket, sempre uma palestra. E na sequência um concerto, um músico apresentando uma obra. Com o detalhe de que são todos músicos de São José. Todos músicos violonistas de São José. Ou que tenham relação com São José. Esse é outro aspecto, né? Tentar não. Valorizar esse artista local dentro dessa programação que tem repercussão aí internacional, como você colocou, né, Vicky? Muito bom. Relembrando aqui, mês da música, agora em novembro, a última apresentação, quando e onde vai ser? Olha, só para encerrar, porque eu quero saber qual que é o encerramento desse grande mês. No dia 30 de novembro, a gente tem a apresentação da nossa orquestra, da Orquestra Joseense, num concerto muito especial, porque é uma obra de um autor joseense, que é o Landim. Ele criou essa obra e a orquestra vai estar apresentando ela, claro que com ele, no dia 30 de novembro. Então é o lançamento internacional dessa obra do Landim, que está maravilhosa. Acho que vai ser um marco assim, dentro da música daqui de São José dos Campos, porque ele é um joseense. Criou essa obra para a orquestra e será apresentada no dia 30 de... Eu acabei de lembrar também que dia 30 de novembro tem o lançamento de Terra, do meu amigo Gabriel Celava, maravilhoso. Eba. Estarei lá no Cine Teatro Benedito Alves, também dia 30, o último dia do mês da música, o último dia para aproveitar. E é isso, né, Zé? Acho que a gente já falou de bastante coisa, a gente falou bastante do mês da música, bastante da semana. Eu só podia concluir aí com, quer dizer, um mini balanço, porque esse ano foi o ano, vamos dizer, da retomada dos espetáculos presenciais, né? Como que você, rapidamente, o que você pode falar dessa retomada? Olha, Zé, foi incrível pra gente poder, e emocionante, poder retomar de forma presencial, e foi o que aconteceu esse ano. O artista estava com muita saudade do público, o público estava com muita saudade do artista, e nós, gestores ali da fundação, com saudade de mediar esse encontro. E foi o que aconteceu esse ano. A gente nós superamos as nossas expectativas do ponto de vista de projetos e programas realizados.
número também, de número de plateia. Ações, de plateia e de novos programas, né? Além de poder retomar todos os programas que a Fundação já desenvolve, retomar eles de forma presencial, nós criamos novos programas também. Esse próprio Música ao Pôr do Sol, que é um projeto que está no mês da música, aliás, já fica o convite, todo domingo às 17 horas, no Parque da Cidade, tem o encontro de vários músicos deste projeto. Então, um repertório único ali, cerca de 40 músicos, se apresentam ao mesmo tempo ali no Parque da Cidade. E estes mesmos músicos e mais alguns fazem uma itinerância pela cidade, sempre às 17 horas, no horário do pôr do sol, na rodoviária da área central, no deck do banhado, em parques, enfim, esses artistas vão estar itinerando sempre no pôr do sol. É um programa novo que a gente criou agora. A Orquestra Joseense é um programa novo que a gente criou agora, já no pós-pandemia. Um circuito na área central, um programa novo também que a gente criou agora. Isto é, a gente conseguiu retomar os programas de forma presencial e criar novos programas como esses que eu citei. Então acho que é um balanço que valeu muito a pena, a equipe está muito estimulada do ponto de vista de criar novas ações, para além de fazer o mesmo, a gente tem que inovar. A gente, desde a época do Felício, agora com o Anderson, ele continua sinalizando para a gente, olha, tá bom, mas vamos melhorar, a gente está no caminho certo, mas a gente precisa melhorar. Então é isso que a gente está buscando com esses novos programas, chegar em novos públicos e em novos artistas, que é isso que o Música ao Pôr do Sol fez. A gente está com 100 novos artistas ali, 100 propostas, entre solos, duos e trios. 90% deles, ao menos os proponentes, nunca acessaram um edital da Fundação. Isto é, a gente sai daquele núcleo que sempre está conosco, que são fundamentais, que são importantes, que já tem um trabalho desenvolvido com um portfólio pronto, que já entendem dos editais que a gente tem, e alcança esses artistas que muitos deles não tinham um portfólio adequado para acessar o edital de circulação, por exemplo, que muitos deles não estava formalizado com uma MEI ou com uma empresa representando para acessar o circulação esses outros editais. Esse edital do Música ao Pôr do Sol foi um edital para pessoa física, inclusive. É um começo. É um começo. Então, dali, ele conseguiu acessar. Eu tenho depoimentos fantásticos desses artistas, de alguns desses artistas, falando, nossa, eu sou joseense, tenho 35 anos, sou artista há 10, nunca acessei, não sabia como é que era, tal. Acessou, daí já começou a conhecer os outros editais, começou a circular agora no Música ao Pôr do Sol e começou a formar o seu portfólio. Porque ao término do projeto, a gente dá um videoclipe para ele do trabalho que ele apresentou. Isto é, ele pode acessar esse outro edital agora. A porta de entrada foi dada, né? Abrimos as portas para esse novo artista poder acessar esses outros editais, são mais parrudos, que daí para apresentações em teatros e tal. Então, assim, eu acho que a gente está no caminho certo. Tem muita coisa para se fazer, como você falou, nas artes visuais. Tem que colocar muita luz ali, mas eu acho que a gente está no caminho certo e deu certo agora com essa retomada neste ano, mas temos muito que avançar. Tem plano municipal de cultura que tem que ser estruturado, tem conselho, tem uma série de ações que, principalmente agora, com o novo governo federal, a gente tem que estar preparado, estruturado para poder dialogar com o que vem do governo federal, que provavelmente deve ter uma retomada do Ministério da Cultura. A gente já tem 2 leis que já estão aprovadas, que é a Aldir Blanc, que é a Paulo Gustavo. Então a gente precisa se preparar, se estruturar, a instituição precisa se preparar para receber esses recursos, para sentar e conversar. Muito bom, gente. Sempre bom recebê-lo aqui. Tom, muito obrigada pela sua presença. Vitória, Zé, eu que agradeço. É sempre uma reflexão para a gente enquanto gestor e um serviço poder chegar, né, na população, estar aqui com vocês e com todos os nossos amigos e amigas da SP Rio+. Prestigiem a nossa programação, ela é feita com muito carinho para toda a cidade. Obrigado.
Obrigada. Zé Gui? Tchau, até a próxima. Tchau, Tom. Tchau, Zé. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.